A Polícia Federal começa nessa quarta-feira a fazer uma operação, uma segunda fase da operação do Banco Master. Essa segunda fase da operação sobre um suposto esquema de fraudes financeiras no Banco Master inclui buscas em endereços ligados a Daniel Vorcaro, dono do banco, e parentes dele. Entre esses parentes de Vorcaro estão o pai do banqueiro, a irmã e o cunhado dele. Nessa etapa da operação são cumpridos 42 mandatos de busca e apreensão, além de medidas de sequestro e bloqueio de bens e valores que superam a marca aí de 5 bilhões e 700 mil reais. Os mandatos têm alvos em São Paulo e nos estados da Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e o Rio de Janeiro. Muita coisa ainda não foi divulgada, mas o que a gente sabe até agora é que essa investigação, essa segunda fase da investigação, teria detectado que havia captação de dinheiro, aplicação em fundos e desvio para o patrimônio pessoal de Vorcaro e alguns parentes. E aí, para a gente recapitular todo esse imbróglio envolvendo o Banco Master, né? Esse caso que virou o centro de um escândalo financeiro nacional e de uma disputa institucional. Em novembro, o Banco Central determinou a liquidação extrajudicial do banco depois de suspeitas de fraude na venda de carteiras de crédito do Master para o Banco de Brasília, o BRB, no valor ali de 12 bilhões de reais. Desde então, a liquidação pelo Banco Central, a gente já falou isso aqui bastante no primeira análise, passou a ser questionada. O Tribunal de Contas da União determinou uma inspeção em documentos relativos ao processo e, nesse meio tempo, o Banco Central começou a ser alvo de ataques digitais com o objetivo de desacreditar a sua atuação. A APF apura, inclusive, pagamentos milionários a influenciadores. Édio, o caso do Banco Master chegou ao Supremo Tribunal Federal no fim do ano passado por uma decisão do ministro Dias Toffoli. Ele, que é o relator desse tema no Supremo, determinou, inclusive, o sigilo sobre todo esse processo. E a gente já falou muito aqui no primeira análise também sobre todas essas críticas da atuação, não só do ministro Dias Toffoli, mas como de outros ministros que, segundo algumas matérias, vou citar aqui uma da jornalista Malu Gaspar, que estariam atuando em favorecimento ao Banco Master. O que a gente sabe, Ed, dessa operação até então? A defesa de Vorcaro já se manifestou? Qual que é a diferença agora dessa operação para a primeira fase, que resultou ali em 7 prisões, incluindo a de Vorcaro? Letícia, na primeira fase foi o processo inicial, né, dessa apuração feita pela Polícia Federal, dessa investigação feita pela Polícia Federal, que resultou em 7 prisões, entre elas a do banqueiro Daniel Vorcaro. Nesse processo inicial, o que a Polícia Federal fez foi apurar essa venda, essa tentativa de venda do Banco Master, inclusive aqui para o Banco de Brasília, que é o banco do governo aqui do Distrito Federal, e a emissão de títulos de créditos falsos, tentando fazer essa venda. Então, nessa primeira etapa, essas provas reunidas naquele momento, a Justiça também determinou a liquidação do banco, como você mesmo disse, por determinação do Banco Central. Nessa segunda fase da etapa, nessa segunda etapa das investigações, a Polícia Federal tentou aprofundar essas apurações na busca de documentos e aprofundando essas apurações com essas novas diligências. Por isso que a prisão do cunhado do Daniel Vorcaro foi para tentar não atrapalhar essas investigações nessa operação de hoje. Então, nessa segunda etapa, o que se faz além de tentar esses bloqueios de bens que devem chegar a quase 6 bilhões de reais, é obter novas provas para poder dar robustez aí a essa investigação. Então, o que a Polícia Federal tenta é interromper a atuação dessa organização criminosa que está sendo investigada e recuperar ativos do banco, aprofundando esses indícios de gestão fraudulenta, manipulação de mercado, lavagem de dinheiro e organização criminosa, já levantados aí na primeira fase da operação. Em resumo, a primeira resultou em prisões com base nas primeiras provas da fraude, e a segunda é uma etapa mais ampla, que busca essas informações, bens e documentos para fortalecer e detalhar essas investigações. Letícia. E Ed, até o STF e a Polícia Federal ainda não divulgou muitas dessas informações. E a defesa do Vorcaro já se pronunciou?
O Supremo Tribunal Federal, em contato mais cedo aqui com a Secretaria de Comunicação, informou que ainda não há informações detalhadas sobre esse processo, porque ele está em sigilo. Então, há uma expectativa de que o ministro Dias Toffoli, que é o relator desse inquérito, que ele divulgue, que ele derrube o sigilo dessas investigações, dessa determinação de hoje, para que a gente entenda o que levou a essa diligência da Polícia Federal autorizada por ele. A defesa do Daniel Vorcaro informou que tomou conhecimento da medida de busca e apreensão, reafirmando que ele e o banqueiro têm colaborado integral e continuamente com as autoridades competentes que estão à frente dessas investigações, que todas as medidas judiciais determinadas no âmbito da investigação serão atendidas com total transparência, segundo a defesa. Os advogados de Daniel Vorcaro, avisam ainda que não tiveram ainda acesso aos autos e que Vorcaro permanece à disposição para prestar esclarecimentos, sempre que solicitado, reforçando seu interesse no esclarecimento completo dos fatos e no encerramento célere do inquérito. E aí, só uma curiosidade, né, disso tudo, segundo até uma informação da TV Globo, né, o Ed também trouxe essa aqui informação, o cunhado de Vorcaro, então, ele chegou a ser detido na madrugada, segundo essa informação da Globo, foi até no aeroporto e ele estaria embarcando para Dubai, nos Emirados Árabes, mas aí ele foi solto logo em seguida. Aí Dubai, é importante a gente lembrar, também seria o destino de Vorcaro antes dele ser preso na primeira fase da operação. E aí, como o Ed já havia mencionado, a PF, segundo a Polícia Federal, essa prisão do cunhado de Vorcaro foi realizada ali apenas para a realização dessa operação de hoje, da quarta-feira. E aí, uma última atualização, o Fundo Garantidor de Créditos recebeu a lista de todos os credores do Banco Master e pode iniciar os reembolsos para quem tinha ativos na instituição ainda nessa semana. O fundo vai ressarcir cerca de R$1.600.000 de credores que tinham ali depósitos e investimentos no Banco Master, somado ali cerca de 41 bilhões de reais. Pelas regras do Fundo Garantidor, são garantidos ativos em até R$250 mil por CPF ou CNPJ. E aí, aqui é importante a gente lembrar, o fundo já vem destacando que o início desses pagamentos, né, depende também de que os credores façam a solicitação dessa garantia. Nesse momento, pessoas e empresas já podem fazer esse cadastro básico no aplicativo e no site do Fundo Garantidor de Crédito. O que a gente já sabe até então é que esses mandatos, 42 mandatos, tinham alvos em São Paulo, incluindo endereços na Avenida Faria Lima, né, que é um dos principais centros financeiros da capital paulista. Também tem mandatos na Bahia, Minas Gerais, no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro.